Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Pastor Eduardo foi um profeta em nosso meio nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Theo Rúbia, um adorador, meu Deus. Muitos cantam, né? E outros nos conduzem à adoração. Deus abençoe. Ministério de louvor e adoração dessa casa também. Meu Deus, já abriram aqui cantando a música que eu coloquei na minha retrospectiva 2023. Falei, Jesus, ou eu estou ligado a eles. Aleluia. Uma bênção, uma bênção. Olha para o teu irmão e diz, ainda bem que eu vim. Não, você não falou. Fala aí, galerinha, diga, ainda bem que eu vim. Fala assim para ele, já pensou se eu não venho? Fala para ele, Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Aqui, ó, quem não veio, ó, como é que quem não veio tá agora, ó. Olha lá a vida dele, firna. E não curte, não comenta, não compartilha, só fica aqui, ó. Raiva, o ódio, na força da ira. Olha lá, viajou de novo, um desgraçado. Fala de novo pro teu irmão, ainda bem que eu vim. Lucas capítulo 7. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, uma direção muito específica. Nós vamos ler o texto e eu vou te pedir para liberar a palavra profética dessa porção nessa noite. Versículo 37 em diante. 7:37. Quem achou, diga amém. Você está conseguindo enxergar? Está aí. Vamos lá. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo, se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é pecadora. Disse Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E respondeu ele, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais o Senhor? Respondeu-lhe Simão, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse Jesus, julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Tu não me deste ósculo, ou seja, beijo, mas ela, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Diga assim comigo, redenção. Tá fraco, diga redenção. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse Jesus à mulher, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Se puder acender só uma meia luz para a igreja, porque a gente está perto da virada, eu não quero que ele vire antes de mim. Então se a gente puder acender uma meia luz, porque daqui de cima eu vou discernir quem foi arrebatado e quem está esperando a hora dos fogos. Uma meia luzinha só. Senhor, eu creio. Aleluia. Diga de novo, redenção. Isso. Vou contar de 1 a 3. No 3 você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou para agora.
Quando eu disser 3, você vai dizer assim para alguém: ocupe o seu lugar. Ok? Qual é a palavra? Melhora essa voz. Ai, Camila, eu estou cansado. O diabo não respeita teu cansaço. Se eu não respeito, para cima. Quando eu disser 3, você vai dizer: ocupe o seu lugar. Se você falar assim, ó, ocupe o seu lugar, ele vai dizer: nem você sabe onde é o seu. No 3 você vai dizer: ocupe o seu lugar. É 1, é 2, é 3. Diga aí. Isso. Que lugar, Camila, é esse? Lugar de quem foi redimido. Lugar de quem foi perdoado. Lugar de quem está disponível para ser amado. Lugar de quem pode receber o amor de Deus. Eu não vou passar panos quentes nessa mulher, porque você não precisa minimizar o erro do outro para maximizar a redenção de Jesus. Você não precisa minimizar a consequência dos seus erros para potencializar o poder do sangue de Jesus. Pelo contrário, quanto menos panos quentes você passar nos seus erros, suas negligências, seus fracassos, seus dilemas, mais evidente ficará a sua necessidade de perdão e a evidência da cobertura dos seus pecados, mediante a sua confissão. Então, se Jesus não colocou panos quentes em cima do que ela fez, nem eu vou colocar no texto e nem naquilo que eu fiz. Porque a justificativa dos meus erros não conquista nada, mas a confissão, oh, aleluia, a confissão altera completamente a realidade e a circunstância ao meu redor. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Julgamento? Não, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vou lhe dizer que o maior problema dos últimos tempos em nosso meio não é dinheiro, nem a falta dele, nem o excesso. Porque quem tem muito tem padecido da mesma necessidade de quem não tem nada. Porque a maior crise dos últimos dias não é financeira, é emocional. Mentira ou verdade? Houve-se um tempo onde não se existia a classe média, aonde ou você era pobre ou você era rico. A intermediária emergente, esquece, estou falando de para mais de 30 anos atrás. E naquela época, acreditava-se que suas tristezas, suas dores, seus dilemas, seus fracassos era porque você não tinha as mesmas oportunidades. E em razão disso, ficava triste, chateado e tantas outras coisas ruins que levam a gente a dias maus. E aí você pensa, se não tenho, se não posso, é porque não tenho, é porque eu não tenho. E começamos a aprender a adiar a felicidade. Quando eu tiver, quando eu puder, quando eu chegar, quando eu conquistar, quando eu estiver lá, quando eu ter tanto na minha conta. Então chegou o dia em que muitos conquistaram muito mesmo não tendo nada. Não tem saúde para administrar os negócios, não tem alegria para conviver no meio da própria família que tanto pediu a Deus para ter, não tem condições de desfrutar das casas que comprou, tem carro, mas não tem direção, tem cama, mas não tem sono, tem comida, mas não tem sabor. É difícil. Ficou-se então comprovado, e não precisa ser nenhuma mente brilhante como a do Augusto Cury para chegar a uma conclusão muito óbvia dos nossos dias. Não é dinheiro que corresponde às necessidades mais intrínsecas da nossa alma. E como sabemos disso? Porque antigamente esperávamos ter para ser, e agora mesmo quando temos, muitos ainda não sabem nem mesmo quem são. Porque o segredo na vida não é descobrir quem eu sou, mas é descobrir quem Deus é. Você não se conhece à medida que busca conhecimento sobre si mesmo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você passa a saber sobre si mesmo. Resumindo a história, dentro desse contexto, começamos a viver dentro de uma realidade que seria no mínimo ingenuidade, para não dizer ignorância. Achar que o que difere hoje entre saudáveis e não saudáveis, plenos e não plenos, são patrimônios territoriais. Acabou-se a ideia de que quando eu tiver, eu serei. Quando eu chegar, vou ficar feliz. Acabou. E como é que a gente sabe que acabou? Porque se quem estava antes chegou lá e não soube ficar bem, e quem já estava antes de quem conquistava este lugar, também viu que não tinha o suficiente para resolver, está mais do que comprovado que dinheiro não é a resposta de tudo. Se fosse, o maior índice de suicídio não estava na classe média alta. Está comprovado? Estamos sobre acordo nisso aqui, sim ou não? Sim ou não? Abra a boca, sim ou não? Isso é uma realidade.
Então vamos agora chegar ao pé de igualdade do porquê Deus permite sofrimento a toda criatura em algum momento da sua vida. Porque a alegria é ótima, mas não tem o poder lapidador que só o sofrimento tem. E dentro desse processo de lapidação, existem algumas dores que nos torturam e tem um poder torturador maior do que qualquer outra. Que dores são essas? Dores do pecado que cometemos. Porque essa não é sobre não ter tido oportunidades. Essa normalmente está ligada a não ter conseguido ter força o suficiente, caráter o suficiente, nobreza o suficiente, espiritualidade o suficiente, renúncia o suficiente. Logo, quando a consequência de um pecado chega, e a consequência não é uma descoberta, a consequência é a queda no eu, é você cair em si mesmo, é você perceber que pior do que ser julgado pelo que as pessoas pensam de você, é perceber que você se tornou carcereiro de si mesmo. Eu estou falando aqui a cristãos, sim, senhores, cristãos. Porque o que eu vou falar agora não tira paz, não traz doenças, não entristece quem não entende o alvo da graça, quem não conhece a cruz de Cristo. Então as maiores dores das quais eu vou fazer menção aqui agora são para nós, crentes. O poder destrutivo do pecado traz dores terríveis a todas as pessoas, mas sempre vai doer mais em quem tem mais consciência do que fez. Ninguém tem mais consciência do que um cristão, do que é um erro, do que é um equívoco, de onde errou. Tanto é que você não precisa cometer nenhum pecado moral. Tanto é que você não precisa cometer nenhum erro tão grotesco a ponto de que todo mundo saiba, ou que seja necessário ficar evidente, que só os seus erros individuais, veja, já não estou nem mais falando de pecado, seus erros insistentes são os que mais te aborrecem. Vamos aqui para um terceiro nível, dos crentes maduros. Os crentes maduros normalmente são os que mais sofrem. Por quê? Salomão disse: quem aumenta em sabedoria também aumenta em sofrimento. E por que aumenta em sofrimento? Porque aumenta seu nível de consciência. Abre a boca. Aumenta seu nível de... Quanto maior sua consciência, maior a sua dor. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu não quero que pare de doer, porque se eu parar de sentir dor de tudo, perco o nível de consciência e de maturidade que estou tendo. É isso que vai polindo o meu caráter, a minha nobreza. É isso que vai polindo o meu templo. Então veja, entenda. Esses erros já são suficientes para nos castigarem. A quem eu falo agora? A crentes que desejam ser puros, santos, mas que estão sendo castigados por ciclos repetitivos de erros, dos quais você diz: Jesus, me tira dessa negligência, me tira dessa falta de vida devocional. Jesus, me leva de volta para o lugar da oração. Quando o pastor estava orando aqui para arrependimento dos pecados, ele fez algo incrível, convidou a igreja inteira a repetir a oração de quem quer voltar. E sabe o que eu senti no meu espírito? Porque também fui alcançada, que aquela oração não era só de gente desviada ou afastada que estava voltando, mas de crente consciente que está distante do lugar da oração, distante do primeiro amor, distante do jejum, distante da prática de vida devocional. Porque ainda que alguém venha e pregue outro evangelho, quem já viveu uma experiência sincera com Cristo sabe que não tem vida longe da palavra, longe da oração, longe da devocional, longe da presença de Deus. Então quando você vai amadurecendo, te corrói a ideia de saber de que você poderia estar mais perto de Deus, mas não está. Não porque Deus não quer te entregar algo, não porque Deus não quer estar com você, mas porque você tem sido cada dia mais ineficiente, cada dia mais incapaz. No início você era tão dedicado. No início o seu maior pecado era a vaidade da sua própria santidade, de tanto que você queria se santificar. Dê o nome que quiser: cansaço, burnout, exaustão, esgotamento, depressão. Sempre vai ter um nome. O problema é que, independente da causa, não muda o efeito. Qual? Estar triste por não me sentir mais tão próximo quanto antes, e automaticamente tão amado quanto antes, tão perdoado quanto antes,
tão crente quanto antes, tão cheio quanto antes. E a maturidade que você adquiriu nesse período de sofrimento, cansaço, exaustão, erro, seja lá o que for, não rouba de você a necessidade de continuar tentando. Porque quem já foi àquele lugar pode até não estar nele, mas não fica em paz para ficar distante dele. Então você está aqui e eu vou te falar como Deus me mandou pregar. Não estou seguindo o sermão exegético da palavra, estou seguindo a introdução que o Espírito me deu enquanto orávamos aqui. Os 2 maiores sentimentos que te acompanharam em 2023, mas que não vão entrar com você em 2024 se chamam medo e culpa. Interessante que o seu medo não é do escuro, não é do diabo. Estou falando aqui a uma maioria de crentes. Seu medo de um tempo para cá é de até quando Deus vai tolerar esse seu comportamento. Até quando a paciência de Deus vai se estender com você. Porque a verdade é que por ter amadurecido sua consciência de um tempo para cá, ter se distanciado também dele, você acredita piamente que o reflexo do Deus que você sempre adorou está baseado na verdade, na consciência que você tem agora. Como assim, Camila? Vou explicar. Você se coloca no lugar de Deus o tempo todo. Se eu fosse Deus, eu não me perdoava. Se eu fosse Deus, eu não aceitava a minha oração. Se eu fosse Deus, eu não teria tanta paciência. Aí você diz assim, mas eu sei que eu não sou Deus. Eu sei que Ele me ama de um jeito que nem eu mesmo posso me amar. Isso é o que você sabe, mas não é como você sente. E por que isso? Porque a verdade é que por errarmos, falharmos e nos distanciarmos repetidamente, somos tendenciosos a passar a adorar a nossa consciência achando que estamos adorando a Deus. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Piper tem uma frase maravilhosa e ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca te confronta, nunca discorda de você, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e esteja chamando de Deus. Então, se a gente puder resumir isso aqui, o que ele está ensinando para a gente? Que na verdade, por nos distanciarmos e termos uma boa consciência de tudo que fizemos acerca do nosso erro, começamos na verdade a adorar a imagem refletida do nosso eu melhorado. Camila, e daí? E daí que é por isso que a culpa e o medo são correntes e algemas amarrando crentes na última hora. Porque a verdade é que Deus não está mais acima dos seus sentimentos. Ele não consegue ultrapassar o teto da tua consciência. Quando você ora, a tua oração bate na tua consciência. Quando você jejua, teu jejum bate na tua consciência. Por quê? Porque a verdade é que o peso dos nossos erros, falhas, dores ou pecados, e a maneira como nós castigamos e disciplinamos aquilo que nos tornamos ou aquilo que fazemos, se tornou maior do que o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Por exemplo, nos piores dias de Israel, o que o Senhor disse para ele pela boca do profeta Jeremias: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Veja, Israel estava virada no pecado da idolatria quando o profeta liberou essa palavra, quando Deus falou pela boca de seu servo: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. No pior momento de Israel, Israel recebe uma palavra como essa. O que é que Deus está dizendo para Israel? Eu não penso de você o que você pensa de si mesmo, também não penso de você o que os outros dizem sobre ti. Eu tenho um pensamento próprio, original a seu respeito. E é por isso que o apóstolo Paulo vai concordar, e ele vai deixar muito claro que os pensamentos de Deus são muito mais altos e elevados do que o nosso. Eu declaro agora, debaixo dessa palavra, que toda a adoração à própria consciência, e que tudo aquilo que estava subjugado pela sua consciência seja invertido e submetido à autoridade do Deus eterno, do Deus que perdoa, do Deus que está acima do que você pensa de si mesmo, do Deus que tem uma voz mais alta
alta do que a voz dos seus pais, de um Deus que tem uma voz mais alta do que a voz dos seus inimigos, de um Deus que está acima das suas dívidas, um Deus que está acima das suas dores, um Deus que é capaz de te amar, mesmo quando você está vivendo o seu pior momento. Essa mulher entrou cheia de pecado. E é a primeira vez que eu vejo Jesus colocando muito em cima de alguém que é pecador. Realmente ela não era uma pecadora comum, não. Ela era uma pecadora, muito pecadora. Olha isso. Os seus muitos pecados. Eu não vejo outro texto que Jesus tenha se referido a uma pessoa falando sobre isso. Olha, não é apenas seus pecados estão perdoados, os seus muitos. Ei! Nem tu conseguiu pecar mais do que ela. Olha isso. Seus muitos pecados estão perdoados. O texto diz que ela ouviu falar. Ficou sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu. O nome dele era Simão. Quando ela ouviu dizer que Jesus estava lá, partiu para a casa de Simão fariseu. Agora eu te pergunto, se Simão e todo mundo na casa sabia que ela era pecadora, significa que o tipo de pecado que ela cometia era público, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então se já era público, todo mundo ali dentro sabia. Por que entrar na casa justamente de um fariseu? Há um motivo muito simples e intenso ali. Jesus, ela ficou sabendo que Jesus estava na casa dele. Jesus recebeu um convite para jantar na casa de Simão fariseu e ele foi. Não foi bem recebido. Tanto é que ele diz para Simão, eu entrei. Ele não diz eu fui recebido. Tem diferença em ser recebido e entrar, sim ou não? Tem. Uma coisa é a pessoa dizer assim, eu estou muito apertado, posso usar o seu banheiro? Pode. A pessoa abre a porta, não olha banheiro, não faz nada. Outra coisa é eu precisar ou desejar ir na sua casa, ou você me convidar, eu chegar lá, você dizer, vou passar um café aqui, na hora. Já viu casa de gente que gosta de receber? Você diz assim, eu vou no banheiro. Aí a pessoa vai na frente, deixa eu ir. Ela vai lá, arruma tudo, pode ir. É a diferença. Uns te deixam entrar, outros te recebem. Jesus está deixando claro, Simão, você não me recebeu, você só me deixou? Tem diferença, guarda isso, tem diferença. Muitos chamam e deixam entrar, outros recebem. Simão era simplesmente, eu tenho para mim alguém que queria tirar uma selfie, nada mais. Queria conhecer, aferir, ter de perto a pessoa mais popular de Jerusalém naqueles dias. E Jesus conhecia seu motivo, mas vai. A mulher fica sabendo que Jesus está na casa dele, num banquete. Quando ela fica sabendo, ela vai na hora para um lugar onde, obviamente, para uma pecadora, a casa de um fariseu sempre será um ambiente hostil. Na casa de um fariseu, um pecado público sempre será um ambiente hostil. Só que ela vai lá. E o motivo é claro. Ela vai lá por causa do fariseu? Vai lá por causa de Simão, gente? Ela vai lá por causa de... O texto é claro. Ela ouviu, ficou sabendo que Jesus estava em casa de Simão, fariseu. Quando o motivo é Jesus, você atravessa os ambientes hostis de julgamento, seja dos seus erros ou seja dos seus pecados. Você consegue atravessar se o seu olhar estiver em Jesus. O próprio Jesus atravessou, perfurou, penetrou, atravessou uma série de lugares com uma única finalidade, desprezando, disse Paulo aos Romanos, a vergonha, suportando a afronta, a cruz, olhando tão somente para o Senhor. Você precisa manter o foco em Jesus. Não está conseguindo vencer os climões da vida porque não está olhando para Jesus. Não está conseguindo chegar no lugar da sua redenção porque você, todas as vezes num culto como esse, ao invés de se render a Cristo, fica pensando no que vão pensar de você.
O Senhor está dizendo: até quando você vai deixar as amarras da sociedade dizer qual é o lugar que você tem que ficar? Até quando você vai permitir que a opinião pública determine o que você pode curtir ou não curtir? Até quando você vai viver uma vida amarrado, algemado? As piores cadeias, gente, não são aquelas que nos prendem de fora. Paulo deixou claro isso quando estava preso. Ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus em mim está livre. O que ele está dizendo? Que nem todo encarcerado é quem está atrás das grades. Tem gente que está do lado de fora, mas está preso, porque o pior cárcere é o da mente. É aquele que você prende a si mesmo, se prende às opiniões, aos julgamentos, à popularidade. Eu vou falar rasgado do jeito que Deus está mandando. Até quando você vai permitir que os limites da sua vida sejam determinados por algoritmos sociais? Até quando o que o outro disse, o que o outro pensa, o que o outro fez da vida vai ser régua daquilo que Deus quer que você faça? Levante a sua mão aí agora e diga assim: eu quero olhar para Jesus. Eu quero olhar para Jesus. Aquela mulher entrou numa atmosfera hostil porque ela tinha um interesse único, qual? Estar com Jesus. Quando estar com Ele, quando estiver com Ele, for o seu maior anseio, não tem amante, não tem green car, não tem dinheiro, não tem pensão, não tem ambiente hostil, não tem nada. Ele está dizendo: atravessa o que você tiver que atravessar e me acha, me acha. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ela entrou na casa de um fariseu, que haviam também ali muitos outros fariseus, e ela sabia que estava sendo julgada por todos. Entrou assim mesmo. Qual era a posição de acordo com a cultura daquela época para aqueles dias? Ela podia entrar, porque a porta ficava aberta em dia de banquete, de festa. Então, uma vez que ela entrasse, e ela podia entrar, mesmo não tendo sido convidada. Completa para mim, por favor. Mesmo não tendo sido, ela poderia entrar. Se ela ficasse com a mão para trás, encostada na cortina, se fosse uma tenda, ou numa parede, se fosse numa casa. E ali ela ficasse paradinha, ia passar a bandeja, servindo qualquer coisa, ela não poderia aceitar. Por que não poderia aceitar? Vou falar aqui de um jeito bem brasileiro. Porque ela seria uma penetra na festa. Você sabe o que é penetra? Sabe ou não sabe? Ou tá fazendo essa cara de nunca fui penetra? O que era naquela ocasião ser penetra? Estou num ambiente que tem comida, mas não posso comer. Estou num ambiente que tem bebida, mas não posso beber. Estou num ambiente onde tem pessoas que eu gostaria de falar, mas não posso falar. Porque eu fui autorizada a entrar, mas não fui recebida. Ali eu sou penetra. Eu já fui penetra quando criança em muitas festinhas de rua, porque minha família era muito grande. Então não chamava, porque se chamava um, ia todo mundo. A gente vivia andando em tribo. Aí a gente ia brincar na rua na hora da festa. Chutava a bola para um lado, chutava a bola para o outro. Daqui a pouco eu pegava a bola, zunia para o quintal da vizinha que estava tendo festa. Aí a tia dizia assim: peraí que eu vou pegar. Não, deixa tia, deixa que eu pego. Entrava, pegava a bola bem devagar, passava o cachorro quente, suquinho, pastelzinho, pá, daqui a pouco jogava a bola de novo. Aí o outro dizia: agora quem pega sou eu. Aí o outro ia lá, pegava, pá, penetra. Só que tinha uma hora que eu sempre digo, a hora do bolo. A gente era muito pobre naquela época. Bolo, para quem não tem muitas condições, não é comprado por decoração. Uma mãe que tem que sustentar uma família, um pai que ganha um salário, ele faz a festa ligando para a moça do bolo e dizendo assim: eu quero um bolo para tantos pedaços. É por pedaço. Então corta os pedaços e divide os pedaços. E essa hora você sabia que o bolo estava contado, principalmente se o raio da festa teve uma época que pegou uma moda de festa, bolo surpresa. Era um bolo enrolado no alumínio. Tem uma gente que só porque está aqui está fazendo cara de que se foi pobre não se lembra. Aí ficava aquele bolo enrolado lá e era dado na mão, então era praticamente contado. Quando a gente chegava que ocupava a fila para pegar aquele bolo, a tia ia dando, ia dando, ia dando, aí ela olhava para você e via que você não havia sido. Você era. Ela dizia assim, ó: fica ali no cantinho que se... Ah, lembrou, né? Se sobrar, a tia te dá. Criança não tem orgulho, só tem vontade. A gente ia pro cantinho e ó, vai sobrar, vai sobrar.
Aí sobrava, ficava ali torcendo para sobrar. Quando sobrava, a tia dava. E já que sobrou, posso levar um pro meu pai? Para minha mãe, para minha tia? E aí a gente comia. Veja, não era o nosso lugar, entende? Então você vai ver os outros comer, mas não vai comer. Whispers fade into the street. Lonely echoes we repeat. Lost in shadows where we meet. Voices soft like velvet air. Secrets floating everywhere. Feel your heartbeat like a prayer. Two souls tangled in despair. In the shadows we fade. Pieces of a shattered lost that search but never see. You and I eternally dancing in this revelry, chained to our own memory. Lights are dim, the world is hushed. Every touch a gentle rush. Darkness wraps us in its clutch. In this dream we both are. But for now we find no seas, lost in shadows, finding no peace. In the shadows we fade. In the shadows we break. In the shadows we find pieces of a shattered mind. Whispers, hearts entwined. In the shadows we find pieces of a shattered mind. Ones that search but never see. You and I eternally dancing in this revelry, chained to our own memory. Lights are dim, the world is hushed. Every touch a gentle rush. Darkness wraps us in its clutch. In this dream we both are free. And at dawn will bring release
lost in shadows, finding no peace. Comer, vai ver os outros entrar, mas não vai entrar. Vai ver os outros beber, mas não vai beber. Se sobrar, penetra. Ouve isso. Essa mulher entra na condição de penetra, só que ela arrebenta com todas as algemas mentais, que é o que eu e você precisamos fazer. Ela atravessa um território emocionalmente hostil, porque Jesus a motiva o suficiente para isso. Quando você o ama de verdade, o que você quer viver com ele é maior do que qualquer outro tenha dito a seu respeito. Atravessando esse cenário, ela vai aos pés dele e começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar. E ela chora, chora, chora. Já havia derramado o nardo caro. Certamente, oh meu Deus, ela tem a culpa, ele tem o alívio. Ela tem o pecado, ele tem o perdão. Ela tem o medo, ele é a própria libertação. Vê se você entende. Tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele tem, é exatamente o que a alma dela procura. Quando ela se aproxima, veja, isso é uma adoração espontânea, isso é uma adoração verdadeira, isso é uma confissão sincera. Por quê? Porque o alabastro, o unguento, perdão, isso foi programado. O que não foi programado? As lágrimas. Porque se ela tivesse programado as lágrimas, ela teria levado o quê? O que ela teria levado? Uma toalha, um lenço. Mas ela não levou nada. Por quê? Quando você adora espontaneamente, uma parte você programa, entrega, mas o que você vai sentir você não programa, você se derrama. Ela começa a chorar e, constrangida por ele estar molhado, ela pega os cabelos e começa a enxugar. Segundo nível, vai ouvindo. Ela se aproxima tanto, 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 porque para enxugar com o cabelo teve que chegar muito perto. Teve que chegar muito perto. Quando ela chegou muito perto, ela viu o que disse Isaías: quão formosos são os pés. Ela não aguentou e começou a beijar. Um ato extravagante de adoração. Deus está dizendo: você vai tolir, amarrar sua espontaneidade até quando? Tem gente hoje aqui que já quis pular, já quis correr, mas disse: eu não posso. E o Senhor está dizendo: você só será. Penetra enquanto não entender qual é o seu lugar. Adore. E se for extravagante, manda ver. Não deixa ninguém impedir o lugar que Deus preparou para você. Ela começa a beijar. Ela beija, ela beija, ela beija. Ela beija, ela beija. E arriada numa visão escandalosa de adoração. Simão, o fariseu, não aguenta. Aquilo ali é demais para ele. Aí ele diz assim. Ele diz não, ele pensa: se ele fosse profeta de verdade, saberia que esta que está tocando nele. Veja, veja. Se ele conhecia quem ela era, sabia o que ela fazia. Se sabia o que ela fazia, provavelmente também sabia o nome dela. Só que quando você tem muito asco de alguém, você não menciona o nome dessa pessoa, porque chamar alguém pelo nome, ainda que seja minimamente, é um nível de respeito. Então ele não respeita ela. E olha como ele pensa: se ele fosse profeta de verdade, saberia que esta que está tocando nele, ou seja, era para ele estar enojado dela. Se ele fosse profeta de verdade, saberia que esta é uma mulher pecadora. Olha o nojo dele. Aí Jesus diz assim na hora: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Aí o hipócrita diz assim: dize-a, mestre. Aí olha Jesus, eu entrei na tua casa. Bora lá? Você não me recebeu. Mas esta. Jesus sabia quem era ela, sim ou não? Mas ele chamou ela de acordo com o que Simão pensava. Porque na cabeça de Simão, o que está rolando? Se ele fosse profeta, saberia que esta é pecadora. Agora Jesus responde para ele: mas... E responde direto, ó: esta, desde que eu entrei, esta me lavou com lágrimas os pés. Esta, e vai repetindo, secou com os cabelos. Esta, ei. Jesus está dizendo: não se preocupe como vão chamar você quando você decidir renunciar, se entregar e adorar.
Eu vou pegar o que na boca deles causa nojo e vou transformar em testemunho de adoração. O que na boca deles causa asco, eu vou tornar em você um ponto de atração. Esta me lavou, esta me ungiu, esta enxugou, esta não cessa de me beijar os pés. Veja, na minha revista atualizada está escrito: esta não cessa. Aqui na de vocês, esta não tem cessado. A conjugação aponta para verbo continuativo. Significa que o pau está cantando na casa. Um está julgando, o outro está apontando, e ela está fazendo o quê? Beijando, que é o ato máximo de adoração. Então o que ela está dizendo? Olha isso aqui: enquanto eles falam de mim, eu sigo adorando, sigo beijando, sigo renunciando, sigo reconhecendo. Deus trouxe gente hoje aqui nessa oração da virada. Vai ficando de pé e diz: segue adorando, segue beijando, segue enxugando. Enxuga, adora, seja espontâneo, se entrega. Deus não te chamou para ser um algoritmo social. Deus não te chamou para ser um robozinho. Deus te chamou para ser original. Confesse seus pecados, entregue as suas dores e acredite no amor dele, que nunca falhou. Nunca falhou. Nunca falhou. Olha isso. Pastor Marcelo, vem vindo. Veja, enquanto eles falavam, ela não parava de beijar. O que ela falava enquanto eles pensavam mal dela? Nada, ela só beijava os pés de Jesus. Agora, quem falou por ela? Jesus está dizendo: não interrompa a sua adoração com justificativas. A você convém adorar e a mim falar. Jesus está dizendo: vai adorando que eu vou falar. Vai adorando que eu justifico. Pai, em nome de Jesus, aonde houver alguém aqui ao alcance da voz profética, faça essa pessoa entender que tua voz é maior do que toda opinião pública e alheia. Faz essa pessoa entender que ela não vai levar para 2024 o que dizem sobre ela, mas o que tu falaste acerca dela, pois teus pensamentos são mais altos. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, tira nessa noite os dois maiores sentimentos que dominaram a vida dela ao longo de 2023, a vida dele: a culpa de não se achar o bastante e o medo de achar que será o fim todos os dias. Feche os olhos, curva a cabeça, estenda essa oração.